Bom dia a todos, estamos começando mais um Morning Call aqui na Empire. Vamos falar do fechamento na semana passada, a gente teve Bovespa encerrando aí com uma queda de 1,33%, as bolsas internacionais também ali em queda, a gente teve só os Estados Unidos subindo basicamente, o S&P subiu 1,2% e o Dow Jones 0,8%, enquanto lá na França e lá na Europa a gente teve queda ali basicamente de 1%. Juro futuro aqui no Brasil, a gente teve o janeiro de 2026 em queda em 15,07 e o janeiro 29 em 15,33. E o dólar encerrando o dia aos R$ 6,18. A gente tem algumas projeções a respeito da Bolsa para 2025. A gente teve aí pelo menos 20 instituições entre bancos e corretoras projetando a Bolsa em 142 mil pontos no final de 2025. A gente sabe que esses ajustes eles vão sendo feitos ao longo de 2025. A gente tem a instituição mais otimista esperando a Ibovespa aos 153 mil no final do ano e a mais pessimista aos 129 mil no final de 2025, sendo que a mais pessimista, essa 129 mil pontos, seria aí basicamente uma alta de 7,5%. E como eu disse, os ajustes vão sendo feitos ao longo de 2025, a gente sabe que as projeções mudam, mas é interessante entender como as instituições estão entendendo, fazendo essa leitura da Bolsa para 2025. E principalmente como as expectativas são feitas também com base nos dados das empresas, a gente tem os dados das empresas ainda no final do ano passado, então ainda não tem esse reflexo, principalmente nas empresas do varejo, com a alta da Selic. Então a projeção deve mudar aí ao longo do tempo. A gente teve também como destaque saída de estrangeiros aqui no Brasil, como manchete no Valor Econômico. A gente teve uma saída quase aí, os últimos patamares maiores do que 2024 tinha sido a saída de estrangeiro em 2020, onde foi uma saída de 40 bilhões de reais de gringo da nossa bolsa. A gente teve no ano de 2024 encerrando aí com uma saída de 32 bilhões, né? Então a gente acompanhou ao longo do ano, a gente teve as medidas fiscais, a gente teve também a eleição do Trump e o protecionismo que ele vem prometendo, também a elevação da Selic ao longo do tempo e as expectativas mudando bastante ao longo de 2024. E a gente teve também as reservas recuando aí 33 bilhões com venda de dólares do Banco Central. Então, em dezembro, o Banco Central vendeu 21 bilhões no mercado à vista de câmbio ali e também 11 bilhões em leilões de linha de moeda americana. E a gente tem também essa queda na reserva do Banco Central, tem também o efeito marcação a mercado, porque essa reserva fica, boa parte dela também investido lá nos Estados Unidos. Então, a alteração ali na taxa de juros, no juro futuro deles, afeta também as nossas reservas por aqui. Hoje a gente tem os futuros amanhecendo em alta, a gente tem o Dow Jones no 0 a 0, a gente tem o S&P subindo 0,4, o Nasdaq subindo 0,6 e o Eurostock subindo 0,7%. De agenda, a gente tem nessa segunda-feira Boletim Fox, será divulgado, a gente tem também dados de PMI de serviços aqui no Brasil, PMI também de serviço lá nos Estados Unidos e balança comercial no Brasil, hoje ainda na segunda-feira. A gente tem também reservas cambiais da China sendo divulgadas e inflação da zona do euro. E ao longo da semana a gente ainda vai ter dados aí de índice de inflação ao produtor aqui no Brasil. A gente já comentou isso anteriormente, dados de inflação ao produtor sempre é importante porque ele antecede o que a inflação ao consumidor pode sofrer no momento à frente. Então, ela antecipa essa expectativa. Então, índice de preço ao produtor aqui no Brasil. Teremos produção industrial também aqui no Brasil, pedidos iniciais de seguro-desemprego lá nos Estados Unidos, ata da reunião do FONC, inflação na China, vendas no varejo aqui no Brasil também, IPCA vai ser divulgado aqui no Brasil, o payroll lá nos Estados Unidos e, para finalizar, índice de preço ao produtor lá na China. Bom, por hoje era isso e até amanhã.